A chuva descia grossa naquela tarde de outubro em Itabira, interior de Minas Gerais. O asfalto molhado espelhava as nuvens pesadas que cobriam o céu como uma manta cinzenta. O carro preto importado deslizava devagar pela rua principal, seus pneus sussurrando sobre o chão encharcado. Dentro dele, Lucas Andrade ajustava o nó da gravata italiana enquanto olhava pela janela com um sorriso discreto nos lábios. Fazia quase 3 anos desde a última vez que tinha vindo. 3 anos inteiros, sem pisar naquela terra que o tinha visto crescer, sem sentir o cheiro de café fresco que escapava pelas janelas das casas humildes, sem ouvir o sotaque arrastado que ainda morava em algum canto escondido da sua memória. Se você gosta de histórias emocionantes, se inscreva em nosso canal e comente de que localização você assiste. O motorista reduziu a velocidade ao passar pela padaria da esquina. Lucas reconheceu a fachada desbotada, a mesma pintura amarela que estava lá quando ele tinha 10 anos e roubava pão de queijo ainda quente do tabuleiro. Sorriu para si mesmo, sentindo o coração acelerar. Estava nervoso, tinha que admitir. Nervoso e animado ao mesmo tempo. Tinha planejado aquela visita surpresa há semanas. Queria ver o rosto da mãe quando abrisse a porta e o encontrasse ali, de pé, com os braços abertos. Queria abraçar o pai e sentir o cheiro de sabão de coco que sempre grudava nas suas roupas. Virou a última curva e o mundo inteiro pareceu parar. Ali, na calçada em frente ao que deveria ser a casa dos seus pais, 2 figuras encolhidas tremiam debaixo de uma lona furada. Água escorria por todos os lados, formando poças ao redor deles. Lucas piscou 2 vezes, sem acreditar no que via. Tinha que ser engano. Não podiam ser eles. Não ali, não daquele jeito. Mas eram. O carro ainda estava em movimento quando ele abriu a porta e pulou para fora. Suas roupas caras encharcaram em segundos, mas ele nem notou. Correu pela calçada, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Pai, mãe, o que está acontecendo aqui? A mulher levantou o rosto devagar. Os cabelos brancos estavam colados na testa enrugada, os olhos fundos e vermelhos de tanto chorar. Era Dona Cida, sua mãe. Ao lado dela, curvado como se carregasse o peso do mundo nas costas, estava seu Antônio. As mãos dele tremiam tanto que mal conseguia segurar a lona que tentava proteger a esposa do temporal. Lucas, meu filho. A voz de Dona Cida saiu fraca, quase um sussurro. Você voltou. Claro que voltei, mãe. Mas o que vocês estão fazendo aqui embaixo dessa chuva? Cadê a casa? Por que não estão lá dentro? Seu Antônio baixou a cabeça, evitando o olhar do filho. A vergonha pesava em cada músculo do seu rosto cansado. Dona Cida tentou falar, mas a voz falhou e só saiu um soluço engasgado. A gente não mora mais aqui, filho. As palavras do pai saíram arrastadas, carregadas de uma tristeza tão profunda que Lucas sentiu como se tivessem arrancado o chão debaixo dos seus pés. Como assim não moram mais aqui? Essa casa é de vocês. Eu comprei essa casa. Eu paguei à vista. Tem escritura, tem tudo registrado. Disseram que não era mais nossa, meu filho. Dona Cida finalmente conseguiu falar. As lágrimas se misturando com a chuva que descia pelo seu rosto. A gente foi mandado embora. Chegou um oficial com papel. Disse que a casa tinha sido vendida, que a gente tinha que sair. Não deu nem tempo de pegar as coisas direito. Lucas olhou para a casa atrás deles. As janelas estavam tapadas com tábuas velhas. O portão trancado com um cadeado novo e brilhante. Uma placa pequena estava pregada na porta. Propriedade privada proibida a entrada. Sentiu as pernas bambearem. Aquilo não fazia o menor sentido. Como uma casa que ele tinha comprado com o próprio dinheiro, colocado no nome dos pais, podia ter sido vendida, era impossível. Tinha que ser algum erro, algum golpe. Há quanto tempo vocês estão aqui fora? 3 dias, respondeu seu Antônio, a voz embargada. A gente tentou dormir na casa da Dona Lourdes, mas ela também está com dificuldade. Aí ficamos aqui na rua mesmo, esperando alguém aparecer para ajudar. 3 dias. Seus pais tinham passado 3 dias na rua, debaixo de chuva, enquanto ele estava em São Paulo. Em reuniões importantes, jantares de negócios, festas de executivos. Sentiu o estômago revirar. A culpa veio como um soco no peito, tirando todo o ar dos pulmões. Vamos sair daqui agora, disse, tirando o paletó e colocando sobre os ombros tremidos da mãe. Vão entrar no carro. Motorista, ligue o aquecimento, rápido! Ajudou os dois a se levantarem. Os corpos deles estavam duros,
machucados de tanto tempo na posição desconfortável. Dona Cida mal conseguia andar direito. Lucas a segurou pela cintura, sentindo como ela tinha emagrecido. Os ossos eram visíveis através da roupa molhada. Dentro do carro, o silêncio era pesado. Seu Antônio olhava para as próprias mãos. Dona Cida chorava baixinho. Lucas tirou o celular do bolso com as mãos tremendo de raiva. Discou o número do seu advogado. Marcelo, preciso que você investigue uma coisa urgente. A casa que eu comprei para meus pais em Itabira foi vendida. Sim, vendida. Que eu não autorizei nada. Quero saber quem fez isso, como fez e por que cargas d'água meus pais foram despejados. Quero a resposta até amanhã de manhã. Não me importa se é sábado. Não me importa se você tem outros compromissos. Isso é prioridade máxima. Desligou o telefone e olhou pela janela. A chuva continuava caindo, mas agora parecia que caía dentro dele também. Uma chuva fria de culpa, de arrependimento, de perguntas sem resposta. Como tinha deixado as coisas chegarem naquele ponto? Quando foi que tinha parado de ligar para os pais todos os domingos? Quando foi a última vez que tinha realmente conversado com eles e não apenas mandado um recado rápido pelo WhatsApp? Onde vocês querem ir? Perguntou, tentando manter a voz firme. Dona Cida olhou para o marido, incerta. Não sabemos, meu filho. A gente não tem mais lugar para ir. Então vão ficar comigo. Vou alugar um hotel aqui perto. Vamos nos trocar, comer alguma coisa quente e amanhã resolvo tudo isso. O hotel mais próximo ficava a 15 minutos dali. Lucas pediu o melhor quarto disponível, com 2 camas grandes e banheira de hidromassagem. Ajudou os pais a entrarem. Ligou o chuveiro quente e ficou esperando do lado de fora enquanto eles tomavam banho. Pediu roupas limpas na recepção, comida quente, chá, cobertores extras. Quando finalmente os viu saindo do banheiro, limpos e secos, sentiu o coração apertar de novo. Pareciam tão frágeis, tão pequenos dentro daqueles roupões brancos do hotel. Quantos anos tinham passado sem que ele realmente olhasse para eles, sem que percebesse como o tempo tinha marcado aqueles rostos que ele tanto amava. Sentem aqui, vamos comer alguma coisa. Dona Cida sentou na beirada da cama, as mãos ainda tremendo levemente. Aceitou a xícara de chá que Lucas ofereceu e bebeu devagar, como se cada gole trouxesse um pouco de vida de volta. Seu Antônio comeu em silêncio, os olhos fixos no prato. Lucas sabia que o pai estava envergonhado, se sentindo um peso, um problema. E aquilo doía mais do que qualquer outra coisa. Pai, mãe, preciso que vocês me contem tudo, desde o começo. Quando isso aconteceu? Quem veio aqui? O que exatamente falaram para vocês? Dona Cida suspirou fundo, ajeitou o roupão e começou a falar. A voz dela estava mais firme agora, mas ainda carregava aquele tom de tristeza que parecia não ter fim. Foi há 1 semana, começou ela. A gente estava em casa, era de manhã cedo, seu pai tinha acabado de tomar café. Bateram na porta com força, sabe? Aquela batida de quem não está pedindo licença, está exigindo entrada. Quando abri, tinha um homem de terno com uns papéis na mão e 2 seguranças atrás dele. Ele disse que era oficial de justiça, que tinha uma ordem de despejo, que a casa tinha sido vendida e a gente tinha 48 horas para sair. Lucas cerrou os punhos. Mas a casa está no nome de vocês. Eu mesmo levei os documentos. Assinamos tudo no cartório. Como é possível isso? Seu Antônio finalmente levantou os olhos. A gente também não entendeu nada, filho. Mas o homem mostrou os papéis, tinha o selo do cartório, tinha a assinatura, tinha tudo. Disse que a gente podia procurar um advogado se quisesse, mas que mesmo assim ia ter que sair. A nova dona ia chegar no final da semana. Nova dona? Lucas sentiu o sangue subir para a cabeça. Quem é essa pessoa? Os pais se entreolharam com um olhar que Lucas não conseguiu decifrar. Havia algo ali, alguma informação que eles estavam segurando, mas ele não sabia o que. Mãe insistiu. Quem comprou a casa? Dona Cida abriu a boca para responder, mas antes que qualquer palavra saísse, o celular de Lucas tocou. Era Marcelo, o advogado. Lucas atendeu o telefone com o coração acelerado. Saiu do quarto para não preocupar ainda mais os pais. Marcelo, conseguiu alguma coisa? Do outro lado da linha, o advogado respirou fundo antes de falar. Lucas, você vai precisar sentar para ouvir isso. A situação é mais complicada do que imaginávamos. Complicada como? Fala logo, Marcelo. A casa foi vendida legalmente.
Tem procuração autenticada. Tem tudo certinho no cartório. O problema é quem fez a venda. Quem foi? Foi a Carla. Sua esposa vendeu a casa dos seus pais. O mundo parou. Por um momento, Lucas achou que tinha ouvido errado, que o telefone tinha dado algum problema na linha, que aquelas palavras não podiam ser reais. Carla, sua esposa, a mulher que dormia ao seu lado todas as noites, que o beijava de manhã antes dele sair para o trabalho, que dizia "te amo" todos os dias. Aquela Carla tinha vendido a casa dos pais dele? Isso é impossível. Carla não tem procuração da casa. Eu nunca dei isso para ela. Mas você deu procuração da empresa, lembra? Há 2 anos, quando você precisou viajar para a China e deixou ela cuidando de tudo aqui. Aquela procuração tinha poderes bem amplos. Incluía gestão de patrimônio da família. Tecnicamente, ela tinha autorização para fazer essa transação. Lucas encostou na parede, sentindo as pernas fraquejarem. Lembrava perfeitamente daquele dia. Tinha sido corrido, urgente. Ele precisava fechar um negócio importante em Xangai e não tinha tempo para resolver toda a burocracia. Carla tinha se oferecido para ajudar. Disse que cuidaria de tudo, que ele podia confiar nela. E ele tinha confiado. Tinha assinado os papéis sem nem ler direito, porque estava atrasado, porque confiava na esposa, porque achava que ela jamais faria algo contra ele. Como ela vendeu? Para quem? Para uma empresa de investimentos imobiliários. O valor foi depositado em uma conta conjunta que vocês dois têm. Provavelmente ela já movimentou o dinheiro para outro lugar. Quanto? R$200 mil, bem abaixo do valor real do imóvel. Lucas sentiu a raiva subir como lava quente pela garganta. R$200 mil por uma casa que valia pelo menos 500 mil. Ela tinha praticamente dado de graça. E o pior, tinha tirado o teto da cabeça dos pais dele para fazer isso. Tem mais uma coisa, Lucas. A empresa que comprou a casa é de fachada. Investiguei os sócios e um deles tem ligação com a Carla. É o irmão de uma amiga dela, cara que já esteve envolvido em outras transações suspeitas. O sangue de Lucas gelou. Então não era apenas uma venda, era um esquema. Carla tinha tramado tudo aquilo. Tinha usado a confiança dele. Tinha forjado uma situação para tirar dinheiro. E ainda por cima tinha expulsado os pais dele de casa. Por quê? Qual era o motivo? Eles precisavam tanto assim de dinheiro? A empresa estava bem. Tinham economias, não fazia o menor sentido. Marcelo, quero que você prepare tudo para reverter essa venda. Quero processo, quero investigação, quero tudo. E enquanto isso não se resolve, eu vou cuidar dos meus pais. Eles não vão passar mais um dia na rua. Pode deixar, Lucas. Já estou em cima. Mas você precisa confrontar a Carla o quanto antes. Ela precisa saber que você descobriu. Desligou o telefone e ficou parado ali no corredor do hotel, tentando processar tudo aquilo. Como tinha sido tão cego? Como não tinha percebido que algo estava errado? Pensou em todos os sinais que devia ter ignorado. Às vezes que Carla insistia para ele não visitar os pais, dizendo que eles estavam bem, que não precisava se preocupar. As ligações que ela atendia quando Dona Cida tentava falar com ele, sempre com a mesma desculpa de que ele estava ocupado. Os comentários sutis sobre como os pais dele eram ultrapassados, como viviam em um mundo diferente, como não entendiam o estilo de vida deles. Voltou para o quarto, tentando controlar a expressão do rosto para não alarmar os pais. Dona Cida e seu Antônio estavam sentados lado a lado na cama, de mãos dadas, olhando para o filho com aquela mistura de esperança e medo nos olhos. Descobri quem vendeu a casa, disse, sentando na cadeira em frente a eles. Foi a Carla, minha esposa. O silêncio que caiu no quarto era denso, pesado. Dona Cida levou a mão à boca, os olhos arregalados. Seu Antônio apenas balançou a cabeça, devagar, como se aquela informação apenas confirmasse algo que ele já sabia. A gente suspeitava, meu filho. A voz do pai saiu baixa, cansada. Ela nunca gostou muito da gente, né? Sempre que você trazia ela aqui, dava para ver no olhar dela. Um olhar de quem estava incomodada, de quem queria ir embora logo. Lucas sentiu a garganta apertar. Era verdade. Ele tinha visto aquele desconforto tantas vezes.
mas sempre arrumava uma desculpa, sempre justificava dizendo que Carla não estava acostumada com a simplicidade do interior, que ela ia se adaptar com o tempo. Mas ela nunca se adaptou, nunca quis se adaptar. Mas eu não entendo o motivo, mãe. Por que ela faria isso? A gente não está precisando de dinheiro. A empresa está indo bem, temos economias, não faz sentido. Dona Cida apertou a mão do marido. Filho, você sabe que a gente nunca se meteu na sua vida. Sempre respeitamos suas escolhas, suas decisões. Mas tem uma coisa que a gente nunca teve coragem de te contar. O quê? A Carla já tinha tentado vender a casa antes, há mais ou menos 6 meses. Ela apareceu aqui com um corretor, disse que você tinha pedido para ela avaliar o imóvel, que vocês estavam pensando em investir o dinheiro em outra coisa. A gente achou estranho, ligou para você, mas ela sempre atendia o telefone. Dizia que você estava em reunião, que depois você explicava tudo e você nunca ligava de volta. Lucas passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso da culpa esmagar o peito. Quantas vezes os pais tinham tentado falar com ele e ele não tinha dado atenção? Quantas vezes tinha confiado cegamente na palavra de Carla, sem nem se dar ao trabalho de verificar se era verdade? Por que vocês não insistiram? Por que não me procuraram de outro jeito? Porque você parecia tão feliz, meu filho, tão bem resolvido. A gente não queria ser um peso na sua vida, não queria atrapalhar seu sucesso. Achávamos que se você não ligava de volta, é porque realmente estava ocupado, porque tinha coisas mais importantes para resolver. Vocês são a coisa mais importante. Sempre foram. Eu que fui um idiota, que deixei o trabalho, o dinheiro, o sucesso subir na cabeça. Eu que esqueci de onde vim, esqueci quem me criou, quem me ensinou tudo. Seu Antônio levantou a cabeça, os olhos marejados. A gente nunca deixou de acreditar em você, Lucas, nem por um segundo. Mesmo quando os dias foram ficando difíceis, quando a gente foi despejado, quando ficamos na rua debaixo de chuva, a gente continuava falando um para o outro que você ia voltar, que você ia resolver tudo, que nosso filho não tinha mudado de verdade, só tinha se perdido um pouquinho no caminho. As palavras do pai foram como uma punhalada no coração. Lucas levantou da cadeira e abraçou os dois, sentindo as lágrimas finalmente descerem pelo rosto. Chorou ali, abraçado com os pais, como não chorava desde criança. Chorou pela distância que tinha colocado entre eles, pelas ligações não retornadas, pelas visitas adiadas, pela confiança mal colocada, por tudo que tinha perdido enquanto corria atrás de coisas que no final não valiam nada. Eu vou consertar tudo isso, prometeu, a voz embargada. Vou recuperar a casa de vocês. Vou processar a Carla. Vou fazer tudo do jeito certo dessa vez. E vou passar mais tempo com vocês. Vou voltar a ser o filho que vocês criaram. Dona Cida acariciou o rosto do filho, enxugando suas lágrimas com a manga do roupão. A gente só quer você, meu filho. Só você. Casa a gente constrói de novo, móvel a gente compra de novo. Mas filho é único. Não deixa essa mulher destruir você também. Não vou deixar, mãe. Prometo. Ficaram ali abraçados por mais alguns minutos em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Lá fora a chuva tinha parado. O céu começava a clarear, mostrando alguns pedaços de azul entre as nuvens. Era como se até a natureza estivesse concordando que o pior tinha passado, que agora era hora de recomeçar. Lucas esperou até a manhã seguinte para ligar para Carla. Precisava de tempo para organizar os pensamentos, para controlar a raiva que fervia dentro dele. Tinha deixado os pais descansando no hotel, com café da manhã servido no quarto, roupas novas que tinha mandado comprar e a promessa de que logo tudo estaria resolvido. Agora estava na varanda, olhando para a cidade que acordava lentamente, o celular apertado na mão. Quando finalmente discou o número, o coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Carla atendeu no terceiro toque, a voz ainda sonolenta, preguiçosa. Lucas, amor, onde você está? Saiu tão cedo que nem me deu um beijo. Estou com saudade. A voz dela era doce, carinhosa, como sempre era. Aquela voz que tinha conquistado ele anos atrás, que o fazia sentir especial, importante. Mas agora soava falsa, vazia. Como tinha demorado tanto para perceber?
Estou em Itabira, Carla, na cidade dos meus pais. Houve uma pausa do outro lado da linha. Breve, quase imperceptível, mas Lucas notou. Percebeu a mudança no tom da respiração dela, a tensão que surgiu no silêncio. Ah, que surpresa! Você não tinha me contado que ia viajar. Tudo bem por aí? Não, Carla, não está tudo bem. Encontrei meus pais dormindo na rua, debaixo de chuva. Você sabe me explicar como isso aconteceu? Outro silêncio. Dessa vez mais longo, mais pesado. Lucas podia quase ouvir os pensamentos dela do outro lado, tentando decidir se deveria continuar fingindo ou se já estava na hora de assumir. Lucas, eu posso explicar tudo, mas não por telefone. Volta para São Paulo, a gente conversa com calma. Você vai entender que eu fiz tudo pensando no nosso bem. No nosso bem? Você vendeu a casa dos meus pais, Carla. Colocou 2 idosos na rua. Como isso pode ser para o nosso bem? A voz dela mudou, ficou mais defensiva, mais afiada. Você nunca entendeu, Lucas. Aquela casa estava virando um peso. Seus pais ligavam toda hora, sempre precisando de alguma coisa, sempre com algum problema. Estava atrapalhando nosso crescimento, nossas oportunidades. Que oportunidades, Carla? O que você está falando? A empresa de investimentos que comprou a casa é minha, Lucas. Nossa, é uma forma de multiplicar o dinheiro, de crescer ainda mais. Eu estava tentando te proteger, te livrar desse fardo. Fardo? Você está chamando meus pais de fardo? Não é assim que eu quis dizer. Mas admita, Lucas, você estava deixando de lado tantas oportunidades por causa deles. Quantas viagens de negócios você cancelou porque sua mãe estava doente? Quantas reuniões importantes você perdeu porque seu pai precisava de ajuda com alguma coisa? Eu estava tentando te libertar disso tudo. Lucas sentiu uma onda de náusea subir pela garganta. Aquilo não era libertação, era crueldade pura. Era egoísmo disfarçado de cuidado, de preocupação. Como tinha se casado com uma pessoa tão fria, tão calculista? Você está falando sério agora? Você realmente acha que eu deveria agradecer por ter expulsado meus pais de casa? Lucas, você está sendo dramático. Eles não foram expulsos, foram realocados. Eu até ofereci ajuda para eles encontrarem outro lugar, mas eles se recusaram. Ficaram teimosos, querendo ficar naquela casa velha cheia de problemas. Você ofereceu ajuda? Então por que eles estavam dormindo na rua? Porque são orgulhosos, Lucas. Seu pai, especialmente. Ele não quis aceitar meu dinheiro. Disse que preferia morrer na rua do que receber minha caridade. E sua mãe, bem, ela sempre me olhou de um jeito diferente, como se eu não fosse boa o suficiente para você. Isso é mentira. Meus pais sempre te trataram bem. Você que nunca quis se aproximar deles, que sempre achou que eram inferiores. Inferiores? Que palavra pesada. Eu só acho que são de outro tempo, de outro mundo. Um mundo que não combina com o nosso sucesso, com o nosso estilo de vida. Lucas apertou o celular com tanta força que os dedos ficaram brancos. Estilo de vida. Era sempre sobre isso com Carla. Sobre aparências, sobre status, sobre impressionar as pessoas certas. Quando foi que ele tinha deixado isso se tornar mais importante do que a própria família? Onde está o dinheiro, Carla? Está investido, aplicado em fundos de alto rendimento. Em 1 ano vai dobrar, você vai ver. Vai agradecer por eu ter tomado essa decisão. Eu não quero que dobre. Eu quero de volta. E quero a casa de volta também. Meu advogado já está cuidando de tudo. Você usou a procuração de forma ilegal, Carla. Isso tem nome, chama-se apropriação indébita. A voz dela ficou gélida. Você está me ameaçando? Seu próprio marido está me ameaçando com processo? Não é ameaça, é consequência. Você cometeu um crime. E vai ter que responder por ele. Lucas, não faz isso. Pensa na nossa imagem. No que as pessoas vão dizer. Pensa na empresa. Um escândalo desses pode destruir tudo que a gente construiu. A gente? Não tem a gente nisso, Carla. Quem construiu a empresa fui eu, com o meu trabalho, com o meu esforço. Você só estava lá para surfar na onda do sucesso. Essa é a gratidão que eu recebo? Depois de tudo que eu fiz por você, depois de ter organizado sua vida, cuidado da sua imagem, te apresentado para as pessoas certas, você não fez nada disso por mim. Fez por você mesma, para poder andar de braço dado com um empresário bem-sucedido.
para frequentar os lugares certos, para ser vista com as pessoas certas. Eu era apenas um degrau na sua escada social. Do outro lado da linha, Carla riu. Um riso seco, sem humor. Finalmente você está começando a entender como o mundo funciona, Lucas. Não existe amor puro. Não existe relacionamento sem interesse. Todo mundo quer alguma coisa de alguém. Eu queria status. Você queria uma esposa bonita e inteligente para impressionar os investidores. Era uma troca justa, não para mim. Eu realmente te amava, Carla, confiava em você. Então você era ingênuo e continua sendo, aparentemente. Acha mesmo que pode me processar? Acha que algum juiz vai acreditar que você, um empresário bem-sucedido, não sabia que a esposa estava fazendo movimentações financeiras? Você assinou a procuração, Lucas. Você deu o poder para mim. Tudo que eu fiz foi legal, mas foi imoral. E eu vou provar isso. Boa sorte com isso. Enquanto você está aí desperdiçando tempo com seus pais, eu já estou cuidando de proteger nossos ativos. Ou melhor, meus ativos. Porque quando esse processo começar, quando você tentar me acusar publicamente, eu vou revidar. Vou contar tudo para a imprensa. Vou dizer que você estava tendo um caso, que era violento comigo, que eu tinha medo por minha segurança. Vai ver quem acredita em quem. Você não faria isso. Não me testa. Lucas, você não me conhece tão bem quanto pensa. E com isso ela desligou. Lucas ficou parado ali, o celular ainda na mão, tentando processar aquela conversa. Aquela não era a mulher com quem ele tinha se casado. Ou talvez fosse exatamente ela, e ele que nunca tinha realmente prestado atenção. Tinha sido tão fácil se deixar levar pelo charme, pela beleza, pela inteligência dela. Tão fácil acreditar que ela o amava de verdade, que estava ao lado dele por amor e não por conveniência. Voltou para o quarto onde os pais dormiam ainda. Dona Cida estava acordada, sentada na poltrona ao lado da janela, olhando para a rua. Virou quando ouviu a porta abrir. Conversou com ela. Lucas assentiu sentando na cama. Conversei. E foi pior do que eu imaginava. Ela não tem nenhum arrependimento, mãe. Nenhum remorso. Acha que fez a coisa certa. Dona Cida suspirou, levantando para sentar ao lado do filho. Meu menino, tem gente nesse mundo que nasce com o coração torto. Não é raiva. Não é maldade proposital. É só que eles não conseguem sentir como a gente sente. Para eles tudo é negócio. Tudo é cálculo. Eles não entendem amor, não entendem família. E quando a gente se envolve com uma pessoa assim, a gente sofre. Eu devia ter escutado você. Naquele dia antes do casamento, quando a senhora veio conversar comigo, tentando me alertar, eu não quis ouvir, porque você estava apaixonado, e a paixão deixa a gente cego para certos sinais. Mas agora você está vendo claro, e é isso que importa. Os dias seguintes foram uma mistura de ação e emoção. Lucas decidiu ficar em Itabira, enquanto resolvia a situação legal da casa. Alugou um apartamento pequeno perto do centro da cidade, um lugar simples, mas confortável, onde ele e os pais pudessem ficar juntos enquanto tudo se resolvia. Foi estranho no começo, voltar para aquela rotina tranquila depois de anos vivendo na correria de São Paulo. Acordar sem o barulho do trânsito, tomar café olhando para as montanhas, ouvir o canto dos pássaros pela janela. Mas era bom. Pela primeira vez em anos, Lucas se sentiu em casa de verdade. Dona Cida acordava cedo todos os dias e preparava café como antigamente, com pão de queijo caseiro e bolo de fubá. Seu Antônio sentava na varanda para ler o jornal, comentando as notícias com aquele jeito calmo e sábio que Lucas tinha esquecido como era gostoso de ouvir. À noite, os três jantavam juntos. Conversavam sobre o passado, sobre as lembranças boas, sobre os planos para o futuro. Foi durante um desses jantares que Dona Cida finalmente perguntou o que estava entalado na garganta desde que Lucas tinha chegado. E agora, meu filho, o que você vai fazer com a sua vida? Vai voltar para São Paulo? Vai continuar com a empresa? Lucas mastigou devagar, pensando na resposta. A verdade é que ele não sabia. Tudo o que tinha construído em São Paulo estava manchado agora, contaminado pelas mentiras de Carla, pelas escolhas erradas que ele tinha feito. Voltar para lá significava voltar para aquele mundo de aparências, de reuniões vazias, de pessoas que só se importavam com dinheiro e status. Será que era isso que ele queria para o resto da vida? Não sei, mãe. Às vezes eu penso que construí tudo errado desde o começo.
Corri atrás de coisas que não importam de verdade. Me afastei das pessoas que realmente me amam. Para quê? Para ter um carro caro? Para morar em um apartamento de luxo? Para impressionar gente que nem liga para mim de verdade? Seu Antônio colocou a mão no ombro do filho. Você não construiu tudo errado, menino. Você só perdeu o rumo no meio do caminho. Mas agora você encontrou de novo. E isso vale mais do que qualquer dinheiro do mundo. Mas e a empresa? Tem funcionários dependendo de mim. Contratos assinados, compromissos. Não posso simplesmente abandonar tudo. Não precisa abandonar, respondeu Dona Cida, mas precisa repensar. Precisa decidir o que é realmente importante para você. Porque sucesso sem felicidade não é sucesso, meu filho. É só uma prisão bonita. Lucas dormiu pensando naquelas palavras. E no dia seguinte, quando acordou, já tinha uma decisão tomada. Ligou para Marcelo, o advogado, e pediu para ele convocar uma reunião extraordinária na empresa. Ia fazer algumas mudanças e elas precisavam acontecer rápido. 3 dias depois, estava de volta a São Paulo, mas dessa vez não estava sozinho. Dona Cida e seu Antônio viajaram com ele, curiosos para conhecer o mundo onde o filho tinha vivido todos aqueles anos. Lucas os levou para o apartamento primeiro. Viu o espanto nos olhos deles quando entraram no hall de entrada, cheio de mármore, quando subiram no elevador com espelho e música ambiente, quando finalmente entraram no espaço enorme com vista para toda a cidade. Nossa, meu filho, Dona Cida sussurrou olhando pela janela. Você mora nas nuvens. Morava, mãe. Mas acho que já cansei de ficar tão longe do chão. Na empresa, a reunião foi tensa desde o começo. Carla estava lá, sentada na ponta da mesa, com um talher impecável e a expressão fria de quem não estava nem um pouco arrependida. Os outros sócios olhavam de um para o outro, confusos, sem entender o que estava acontecendo. Lucas tinha pedido sigilo absoluto sobre o motivo da reunião. Bom dia a todos, começou Lucas, ficando de pé na cabeceira da mesa. Sei que convoquei essa reunião de última hora e agradeço a presença de todos. O que eu tenho para falar é importante e vai mudar os rumos da empresa daqui para frente. Carla cruzou os braços, erguendo uma sobrancelha. Isso é realmente necessário, Lucas? Não podíamos resolver em particular. Não, Carla. Isso precisa ser dito aqui na frente de todos, porque envolve a confiança que eles depositaram em mim e eu não posso deixar que sejam enganados como eu fui. Um murmúrio percorreu a sala. Lucas respirou fundo antes de continuar. Nos últimos dias, descobri que minha esposa, que também é sócia minoritária desta empresa, cometeu uma fraude usando uma procuração que eu dei a ela há 2 anos. Ela vendeu ilegalmente a casa dos meus pais, colocou 2 idosos na rua e desviou o dinheiro para uma empresa fantasma. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhos se voltaram para Carla, que permaneceu impassível, como se aquelas acusações não a afetassem em nada. Isso é ridículo, ela disse, a voz calma demais. Lucas está passando por um momento difícil. Está emocionalmente abalado. Essas acusações são fruto de um mal-entendido. Não é mal-entendido, Carla, tenho provas. Documentos, registros bancários, depoimentos. E já entrei com um processo criminal contra você. A polícia vai querer conversar em breve. A máscara de frieza de Carla finalmente rachou. Seus olhos faiscaram de raiva. Você não sabe o que está fazendo, Lucas. Está destruindo tudo que a gente construiu por causa de 2 velhos que só te atrasam. Cuidado com o que você fala. A voz de Lucas saiu baixa, perigosa. Está falando dos meus pais, das pessoas que me criaram, que me ensinaram tudo o que eu sei sobre honestidade e caráter. 2 coisas que você claramente nunca aprendeu. Um dos sócios, Roberto, um homem de 50 anos que tinha investido na empresa desde o começo, levantou a mão. Lucas, o que isso significa para a empresa? Estamos envolvidos nisso? Não, Roberto. Isso é uma questão pessoal entre mim e a Carla. Mas como ela é sócia, mesmo que minoritária, precisamos tomar algumas decisões. Por isso convoquei essa reunião. Quero comprar a parte dela na empresa. Quero ela completamente fora dos negócios. Carla bateu a mão na mesa. Você não pode me expulsar. Sou sócia legítima. Tenho direitos. Tinha, corrigiu Marcelo, que estava sentado ao lado de Lucas. Mas quando você usou recursos ligados indiretamente à empresa para cometer uma fraude, você violou o acordo de acionistas. Há uma cláusula específica sobre conduta ética. O Lucas tem todo o direito de pedir sua saída.
Carla olhou para os outros sócios procurando apoio, mas todos desviaram o olhar. Ninguém queria se associar a alguém que tinha cometido um crime, mesmo que fosse contra a própria família. A reputação estava em jogo, e no mundo dos negócios, reputação era tudo. Vocês vão acreditar nele? Ela tentou uma última vez. Vão jogar fora anos de trabalho meu por causa de uma acusação sem fundamento? Não é sem fundamento, disse Roberto com firmeza. E sinceramente, Carla, sempre achei que você era ambiciosa demais. Agora vejo que não era só ambição, era falta de caráter mesmo. Carla levantou da cadeira bruscamente, pegou a bolsa e caminhou até a porta. Antes de sair, virou para Lucas uma última vez. Você vai se arrepender disso. Vai ver o que é tentar me destruir. Não sou fraca como seus pais, não vou aceitar ser humilhada assim. Ninguém está te humilhando, Carla. Você está apenas colhendo as consequências das suas próprias escolhas. Ela saiu batendo a porta. Lucas sentou de volta na cadeira, sentindo o peso de anos saindo dos ombros. Olhou para os sócios que ainda estavam em silêncio, processando tudo aquilo. Sei que isso é muito para absorver, disse ele. E sei que coloca a empresa em uma situação delicada. Mas eu não podia continuar fingindo que estava tudo bem. Não podia continuar trabalhando lado a lado com alguém que é capaz de fazer o que ela fez. Espero que vocês entendam. Roberto foi o primeiro a falar. A gente entende, Lucas, e está com você. Sempre estivemos. Você é o coração dessa empresa. Sem você, nada disso aqui existiria. Os outros concordaram, acenando com a cabeça. Lucas sentiu um alívio enorme tomar conta do peito. Não estava sozinho. Tinha pessoas que confiavam nele, que acreditavam nele. E dessa vez ele não ia decepcionar ninguém. Naquela noite, depois de resolver tudo na empresa, Lucas levou os pais para jantar em um restaurante simples, perto do bairro onde ele tinha crescido em São Paulo. Não quis ir em nenhum lugar chique, nenhum desses restaurantes de comida molecular que Carla adorava. Queria comida de verdade, feita com carinho, servida em pratos brancos simples. 2 meses se passaram desde aquela reunião explosiva. Carla havia assinado os papéis de venda da sua parte na empresa, mas ainda enfrentava o processo criminal por apropriação indébita. Lucas tinha revertido a venda da casa dos pais através do judiciário, provando que a procuração tinha sido usada de forma ilegal e maliciosa. A empresa de fachada que tinha comprado o imóvel foi obrigada a devolver a propriedade e o dinheiro foi recuperado. Mas recuperar a casa era só metade da vitória. O verdadeiro desafio estava sendo recuperar o tempo perdido, reconectar com os pais de uma forma verdadeira, profunda. E Lucas estava se dedicando a isso todos os dias. Ele tinha tomado uma decisão que surpreendeu todo mundo. Em vez de continuar morando em São Paulo e fazendo visitas ocasionais a Itabira, decidiu morar nos 2 lugares. Ficava 3 semanas em São Paulo cuidando da empresa e 1 semana em Itabira com os pais. Era cansativo, sim. Tinha que acordar cedo, pegar estrada, lidar com o vai e vem constante. Mas valia cada quilômetro rodado. Na casa de Itabira, que agora estava de volta para o nome de Dona Cida e seu Antônio, Lucas tinha feito uma reforma completa. Não uma daquelas reformas ostensivas que Carla gostava, cheia de mármore importado e lustres caros. Era uma reforma simples, mas feita com carinho. Pintou as paredes de cores claras e alegres, trocou o telhado que estava com infiltração, reformou o banheiro para ficar mais acessível para os pais que estavam ficando mais velhos. Plantou flores no jardim e, o mais importante, tinha transformado o quarto que era dele quando criança em um escritório. Colocou uma mesa boa, internet de alta velocidade, tudo o que precisava para trabalhar remotamente. Assim, quando estava em Itabira, não precisava ficar desconectado do trabalho. Podia cuidar da empresa e dos pais ao mesmo tempo. Foi durante uma dessas semanas em Itabira que algo aconteceu. Lucas estava no quintal ajudando o pai a consertar a cerca quando Dona Lourdes, a vizinha, apareceu na janela. Lucas, meu filho, você tem 1 minuto? Claro, Dona Lourdes. O que foi? É que eu queria te pedir uma coisa. Meio sem graça, sabe? Mas você é a única pessoa que eu conheço que entende dessas coisas. Lucas limpou as mãos no pano e foi até a cerca. Do que a senhora precisa? É que meu filho, o João, aquele que mora em Belo Horizonte, está com uma ideia de negócio. Ele quer montar uma padaria artesanal, sabe? Mas não tem dinheiro para começar.
e os bancos não querem emprestar porque ele não tem garantias. Eu pensei que talvez você pudesse dar uma olhada no projeto dele, ver se faz sentido. Não estou pedindo dinheiro, não. Só uma orientação mesmo. Lucas sorriu. Dá para ele vir aqui amanhã? Posso dar uma olhada sim, com prazer. No dia seguinte, João apareceu com um caderno cheio de anotações e um brilho nos olhos que Lucas reconheceu imediatamente. Era o mesmo brilho que ele tinha tido anos atrás, quando estava começando sua própria empresa, quando tudo ainda era sonho e possibilidade. Conversaram por horas. Lucas fez perguntas, deu sugestões, ajudou a refinar o plano de negócios. E no fim ofereceu algo que surpreendeu até ele mesmo. E se eu investir no seu negócio? Não como dono, mas como investidor anjo. Você fica com a empresa, com o controle, mas eu coloco o dinheiro inicial e te ajudo com consultoria. João ficou sem palavras por alguns segundos. Você faria isso por mim? Mas nem me conhece direito. Conheço sua mãe e conheço esse brilho nos seus olhos. É o brilho de quem realmente acredita no que está fazendo. Foi esse brilho que me trouxe até aqui. Quero ajudar outras pessoas a realizarem seus sonhos também. Foi assim que começou. João abriu a padaria 3 meses depois e foi um sucesso. As pessoas vinham de outras cidades só para experimentar os pães artesanais dele. E quando outros moradores de Itabira e das cidades vizinhas ficaram sabendo que Lucas estava investindo em pequenos negócios, começaram a procurá-lo com suas próprias ideias. Teve a Mariana, que queria abrir uma escola de reforço escolar para crianças carentes. Teve o Paulo, que sonhava em montar uma oficina mecânica especializada em carros antigos. Teve a Beatriz, que queria criar uma cooperativa de costureiras para vender roupas feitas à mão pela internet. Lucas investiu em todos eles, não por caridade, mas porque via potencial, via sinceridade, via pessoas que realmente queriam construir algo. E foi curioso. Quanto mais ele investia naqueles pequenos negócios, mais feliz se sentia. Não era a mesma felicidade artificial que sentia quando fechava um grande contrato em São Paulo, quando via os números da empresa subindo, quando comprava mais um carro de luxo. Era uma felicidade real, genuína. A felicidade de ver pessoas realizando sonhos, de fazer parte da construção de algo maior do que ele mesmo. Dona Cida percebia a mudança no filho. Via como ele sorria mais, como dormia melhor, como tinha voltado a ser aquele menino alegre e sonhador que ela tinha criado. Uma noite, enquanto tomavam café na varanda depois do jantar, ela finalmente verbalizou o que estava pensando. Você está diferente, meu filho. Mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas. Estou diferente mesmo, mãe. Acho que finalmente entendi o que o senhor tentou me ensinar quando eu era criança, pai. Lembra quando eu tinha vergonha de dizer que você era pedreiro? Seu Antônio sorriu, balançando a cabeça. Lembro sim. Você chegou em casa todo cabisbaixo. Você me disse que o valor de um homem não está no dinheiro que ele tem, mas no coração que ele carrega. Levei anos para entender isso de verdade. Passei tanto tempo correndo atrás de dinheiro, de status, de aprovação dos outros, que esqueci de cuidar do meu próprio coração. Mas agora eu sei. Agora eu entendo. Dona Cida pegou na mão do filho. E o que seu coração está te dizendo agora? Que eu quero fazer diferente daqui para frente. Quero usar o que eu conquistei para ajudar outras pessoas a conquistarem seus próprios sonhos. Quero ser um investidor que se importa com gente, não só com números. Quero fazer negócios com propósito. Isso tem nome, meu filho. Chama-se legado. Foi essa palavra que ficou ecoando na cabeça de Lucas nas semanas seguintes. Legado. O que ele queria deixar para o mundo? Um monte de dinheiro? Empresas gigantes? Ou queria deixar algo mais significativo? Vidas transformadas, sonhos realizados, oportunidades criadas. A resposta veio naturalmente. Ele criou um fundo de investimento específico para pequenos empreendedores do interior de Minas Gerais. Chamou de Fundo Raízes, em homenagem aos pais, às origens, a tudo que ele tinha esquecido e agora estava resgatando. O objetivo era simples: investir em pessoas que tinham boas ideias, mas não tinham acesso a capital. Oferecer não só dinheiro, mas também mentoria, conhecimento, rede de contatos. A notícia se espalhou rápido. Jornais locais fizeram matérias sobre o empresário bem-sucedido que tinha voltado para o interior para investir na comunidade. Programas de televisão o convidaram para contar sua história. Mas Lucas recusava quase todos os convites.
Não queria holofotes, não queria ser visto como herói. Queria apenas fazer o trabalho, ajudar as pessoas a construir algo que fizesse sentido. Foi durante uma dessas visitas a um dos negócios que ele tinha investido que algo inesperado aconteceu. Estava na padaria do João, provando os pães novos que ele tinha desenvolvido, quando uma mulher entrou no estabelecimento. Era bonita, de um jeito simples e natural, com cabelos longos presos em um rabo de cavalo e um sorriso que iluminava o rosto inteiro. "Bom dia", ela cumprimentou. "Vim buscar minha encomenda." João foi buscar uma caixa grande cheia de pães. "É a professora Nina", explicou para Lucas. "Ela compra pão todos os dias para levar para a escola onde trabalha. As crianças adoram." Lucas estendeu a mão. "Lucas Andrade, prazer, Nina Ferreira. O prazer é meu. Você é o investidor que todo mundo está falando, não é? O homem que está mudando Itabira." Lucas riu meio sem graça. "Não sei se estou mudando alguma coisa. Só estou tentando ajudar. Ajudar já é mudar, acredite. A comunidade está diferente desde que você voltou. As pessoas estão sonhando de novo, acreditando que é possível construir uma vida boa aqui sem precisar ir embora." Eles conversaram por alguns minutos sobre a escola, sobre os desafios da educação no interior, sobre os sonhos que Nina tinha de melhorar o ensino. Lucas ficou impressionado com a paixão dela, com a forma como seus olhos brilhavam quando falava das crianças. Era genuíno, era real. Não tinha nada de falso, nada de calculado. Era só uma pessoa boa tentando fazer o seu melhor. 6 meses se passaram desde que Lucas tinha encontrado os pais debaixo da chuva. 6 meses que mudaram completamente o rumo da sua vida. A empresa em São Paulo continuava funcionando bem, mas agora com uma estrutura diferente. Lucas tinha contratado um diretor executivo de confiança para cuidar das operações do dia a dia, liberando tempo para ele se dedicar ao que realmente importava: família e projetos com propósito. O Fundo Raízes já tinha investido em 15 pequenos negócios na região de Itabira. Cada um deles estava prosperando, criando empregos, movimentando a economia local. Mas o que mais orgulhava Lucas não eram os números, eram as histórias. A Mariana, que tinha aberto a escola de reforço, já tinha ajudado mais de 50 crianças a melhorarem as notas e recuperarem a confiança nos estudos. O Paulo, da oficina mecânica, tinha se tornado referência na restauração de carros antigos, atraindo clientes de todo o estado. A Beatriz e suas costureiras estavam vendendo para todo o Brasil através da internet. E tinha a Nina, a professora que ele tinha conhecido na padaria do João. Eles tinham se tornado amigos. Depois, algo mais que amigos. Era diferente do que ele tinha vivido com Carla. Não tinha jogos, não tinha máscaras, não tinha interesses escondidos. Era simples, era leve, era real. Nina o fazia rir das coisas pequenas. O ensinava a apreciar o som da chuva, o cheiro do café fresco, o silêncio confortável de apenas estar junto. Dona Cida adorava Nina. Via no jeito dela cuidar do filho a mesma delicadeza e autenticidade que ela sempre tinha sonhado para Lucas. Seu Antônio dizia que Nina tinha luz própria. Aquele tipo de luz que não precisa de holofotes para brilhar. Foi em uma tarde de domingo que aconteceu a revelação que ninguém esperava. A família estava reunida na sala da casa em Itabira. Lucas, os pais, Nina e alguns vizinhos que tinham se tornado parte da rotina deles. Estavam comemorando o aniversário de Dona Cida, com bolo de fubá, café passado na hora e aquela bagunça gostosa de gente rindo e conversando ao mesmo tempo. Foi quando alguém bateu na porta. Lucas foi atender e ficou paralisado quando viu quem estava do outro lado. Era Carla. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras fundas, sem a maquiagem impecável e as roupas de grife que sempre usava. Vestia calça jeans simples e uma blusa branca, o cabelo preso em um coque desarrumado, e pela primeira vez desde que Lucas a conhecia, ela tinha lágrimas nos olhos. "Eu sei que não tenho o direito de estar aqui", começou ela, a voz tremendo. "Sei que depois de tudo que eu fiz, você tem todo o motivo para fechar essa porta na minha cara. Mas eu precisava vir. Precisava dizer pessoalmente o quanto eu sinto muito." Lucas ficou em silêncio, processando a presença dela ali. Atrás dele, Dona Cida e seu Antônio se levantaram, prontos para defender o filho se fosse necessário. Nina colocou a mão no ombro de Lucas, um gesto de apoio silencioso.
Carla engoliu em seco antes de continuar. Esses últimos meses foram os piores da minha vida. Perdi tudo. A empresa, a reputação, os amigos, tudo o que eu achava que importava. E sabe o que foi pior? Foi perceber que tudo aquilo nunca importou de verdade. Eu estava vivendo uma mentira, uma vida vazia onde a única coisa que me movia era ganância e vaidade. E no processo, machuquei as únicas pessoas que me trataram com bondade de verdade. Ela olhou para Dona Cida e seu Antônio. Eu sei que não mereço perdão. Sei que o que eu fiz foi imperdoável, mas precisava que vocês soubessem que eu vou carregar essa culpa pelo resto da vida. Cada dia eu acordo lembrando que coloquei 2 idosos na rua, que fui capaz de tanta crueldade. E isso me destrói por dentro. Seu Antônio deu um passo à frente. Por que você fez isso, menina? O que a gente te fez para merecer tanta maldade? Vocês não fizeram nada. Foi tudo eu, minha ganância, minha ambição doentia. Eu achava que Lucas estava desperdiçando tempo e recursos com vocês, que estava deixando passar oportunidades. Mas a verdade é que eu tinha inveja. Inveja do amor que vocês têm, da família que construíram, da felicidade genuína que existe entre vocês. Eu nunca tive isso. Meus pais sempre foram distantes, frios. Eu cresci achando que afeto era fraqueza, que amor era só uma ferramenta de manipulação. E quando vi o Lucas se afastando de vocês, eu incentivei. Achei que se ele ficasse sozinho, só tivesse a mim, seria mais fácil controlá-lo. A sala estava em silêncio absoluto. Até as crianças que brincavam no quintal pareciam ter parado para ouvir aquela confissão. E então, continuou Carla, quando percebi que mesmo distante ele ainda amava vocês profundamente, quando vi que vocês sempre foram a prioridade verdadeira no coração dele, eu quis destruir isso. Não foi sobre o dinheiro da casa. Foi sobre tirar dele o que eu nunca consegui ter. Foi maldade pura. E eu vou ter que viver com isso para sempre. Dona Cida se aproximou devagar. Você está grávida, não está? Carla arregalou os olhos, surpresa. Como você sabe? Uma mãe reconhece outra mulher grávida de longe, menina. Tem um brilho diferente, mesmo quando a gente está sofrendo. Carla colocou a mão na barriga ainda pequena, as lágrimas agora caindo livremente. Estou, de 3 meses. É do Lucas. Descobri depois que tudo aconteceu. Por isso vim, não para pedir que ele volte para mim. Sei que isso nunca vai acontecer, mas ele merece saber que vai ser pai. O silêncio que se seguiu foi pesado. Lucas olhou para Nina, que assentiu com a cabeça, encorajando-o a fazer o que achasse certo. Olhou para os pais, que o observavam com aquela sabedoria silenciosa de quem já viveu muito e sabe que a vida raramente é simples. Entra, disse ele, abrindo a porta completamente. Vamos conversar. Carla hesitou, mas acabou entrando. Sentou na cadeira que Dona Cida ofereceu, aceitou o copo de água que seu Antônio trouxe. E ali, naquela sala simples, cercada por pessoas que ela tinha machucado profundamente, ela contou tudo. Contou sobre a terapia que estava fazendo, sobre como tinha usado o dinheiro, que ainda tinha para pagar indenização aos pais de Lucas, sobre como estava tentando reconstruir sua vida do zero. Eu não espero que vocês me perdoem, terminou ela. Não espero que me deixem fazer parte da vida de vocês, mas se vocês permitirem, eu gostaria que meu filho conhecesse os avós. Não precisa ter contato comigo, eu entendo, mas essa criança é inocente. Ela não tem culpa dos meus erros. Foi Dona Cida quem respondeu, com aquela sabedoria que só vem com os anos. Criança é bênção, menina. Não importa de onde vem, não importa em que circunstância nasce. E toda criança merece ter família, ter raízes, ter amor. Se você está realmente mudada, se está de verdade tentando ser uma pessoa melhor, a gente pode dar uma chance. Não por você, mas por esse bebê. Lucas olhou para a mãe, surpreso. Mãe, tem certeza? Filho, eu te ensinei a acreditar em segundas chances. Seria hipócrita da minha parte não praticar o que prego. Todo mundo erra. O que importa é se a gente aprende com os erros e tenta fazer diferente. Os meses que se seguiram foram de ajustes, de aprendizado, de cura. Carla cumpriu sua palavra. Fez terapia. Pagou todas as indenizações, se mudou para um apartamento simples e começou a trabalhar como consultora freelancer. Lucas manteve distância, mas estava presente para o que dizia respeito ao bebê. Nina, com uma generosidade que impressionava a todos, não demonstrou ciúmes ou insegurança.
Entendia que aquela criança era parte da vida de Lucas, e ela amava Lucas o suficiente para aceitar toda a sua história. Quando o bebê nasceu, um menino saudável que recebeu o nome de Antônio em homenagem ao avô, Dona Cida e seu Antônio estavam lá no hospital. Pegaram o pequeno no colo com aquele amor infinito que só avós têm. E Lucas viu no rosto dos pais uma felicidade que fez tudo valer a pena. A história de Lucas se tornou conhecida em toda a região, não porque ele quis, mas porque era impossível esconder o impacto que ele estava causando. Jornalistas vieram de várias partes do país para contar a história do empresário que tinha encontrado os pais na rua e decidiu mudar completamente de vida. Escreveram artigos, fizeram documentários, usaram sua história como exemplo de redenção e transformação. Mas Lucas não se deixou levar pela fama. Continuou simples, continuou focado no que realmente importava. Todos os domingos almoçava na casa dos pais, com Nina ao seu lado e o pequeno Antônio no colo. A casa estava sempre cheia de gente, vizinhos que vinham tomar café, empreendedores que buscavam conselhos, crianças que brincavam no quintal. E foi em um desses domingos, quando olhou ao redor e viu tudo aquilo, que Lucas finalmente entendeu o significado de sucesso. Não era sobre quanto dinheiro você tinha no banco. Não era sobre quantos carros de luxo você dirigia ou em quantas revistas você aparecia. Sucesso era isso. Estar rodeado de pessoas que você ama e que te amam de volta. Era poder ajudar outros a realizarem seus sonhos. Era ter paz no coração quando deitava a cabeça no travesseiro. Era olhar para o próprio reflexo no espelho e gostar da pessoa que via ali. Seu Antônio, sentado na cadeira de balanço que agora tinha um lugar de honra na varanda, observava o filho com orgulho. Você encontrou seu caminho, menino. O caminho que a gente sempre soube que você ia encontrar mais cedo ou mais tarde. Encontrei, pai. E foi graças a vocês. Se não tivesse encontrado vocês naquele dia, debaixo da chuva, eu teria continuado perdido. Aquela chuva me lavou, me limpou de tudo que era falso e me trouxe de volta para casa. Dona Cida sorriu, acariciando a cabeça do neto que dormia em seu colo. Você sempre esteve em casa, meu filho. Só precisava perceber onde casa realmente é. E casa não é um lugar, é um sentimento. É onde tem amor, verdade, raízes. E raízes foram exatamente o que Lucas tinha encontrado. Raízes que o seguravam firme, que o alimentavam, que lhe davam força para crescer de verdade. Raízes que ele nunca mais ia deixar para trás. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lucas, Dona Cida e seu Antônio tenha tocado o coração de vocês. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar de novo. Precisamos cair para aprender a levantar. Precisamos perder tudo para descobrir o que realmente vale a pena. Se essa história fez você refletir sobre suas próprias raízes, sobre as pessoas que você ama, e pode estar negligenciando, então ela cumpriu seu propósito. Deixe aqui nos comentários qual parte da história mais te emocionou. Compartilhe suas próprias experiências de reencontro e transformação. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais histórias que vão fazer você pensar, sentir e acreditar na força do amor e da família. Clique no like se essa história te tocou e já prepare o coração para a próxima história, porque aqui todo dia tem uma nova história esperando para mudar o seu dia. Te espero nos comentários e na próxima história.